Olá, príncipes e princesas de Jesus! Vocês estão prontos para ouvir uma historinha? Então prestem atenção, porque a historinha já vai começar! O sábio rei Salomão. O rei Davi foi um grande homem de Deus. Durante o seu reinado, Israel cresceu 10 vezes mais do que no reinado de Saul. Mas Davi não podia mais reinar. Ele estava velho, cansado e doente. Sua vida na terra estava chegando ao fim. Adonias, um dos filhos de Davi, falou para o povo que ele seria o novo rei de Israel. Apesar de seu nome significar "O meu Senhor é Deus", ele não era um homem bom. Ele tentou se apoderar do cargo de rei, porque sabia que Davi estava muito fraco para lutar. Mas Deus tinha outros planos. Batseba, a esposa de Davi, sabia que o seu filho Salomão seria o rei. Ela contou a Davi sobre os planos de Adonias. Mesmo doente, Davi reuniu seus líderes e anunciou publicamente que Salomão seria o novo rei. Salomão não teve mais problemas com Adonias, porque o povo de Israel acreditava em Davi. Davi disse ao povo que Deus tinha escolhido Salomão para ser o novo rei. Pouco tempo depois, Davi morreu. Antes de morrer, Davi aconselhou Salomão para que ele obedecesse a Deus e fosse um bom rei. Faça aquilo que o Eterno, o seu Deus, manda. Assim você prosperará aonde quer que for e em tudo que fizer. Que conselho bom! Então Salomão sentou-se no trono do seu pai Davi e o seu reino foi estabelecido. Certa noite, Salomão teve um sonho. Nesse sonho, Deus apareceu para ele e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê? O que você pediria para Deus?" Salomão pediu sabedoria para ser um bom rei. O pedido do jovem rei agradou a Deus. Salomão recebeu o que pediu e Deus prometeu que lhe daria também riquezas e honras. Não demorou muito para as pessoas perceberem a sabedoria de Salomão. Certo dia, duas mães vieram até ele com um bebê. Uma falou: "Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Enquanto eu dormia, pegou o meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços." A outra mãe respondeu: "Não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é que está morto." O que o rei deveria fazer para descobrir quem era a mãe verdadeira? Então, o rei mandou buscar uma espada. A espada foi entregue ao rei. O que você acha que o rei queria fazer com ela? Então o rei disse: "Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres."
Mas a verdadeira mãe da criança viva falou: Por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. E a outra mãe falou: Podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu, nem seu. Então o rei ordenou: Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel ficou sabendo do julgamento, e todos sentiram um grande respeito pelo rei. Eles sabiam que Deus tinha dado sabedoria para Salomão. O povo de Israel não tinha um templo para adorar a Deus. Quando Davi quis construir um templo, Deus prometeu: O seu filho, o que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Salomão começou a construir um templo maravilhoso em Jerusalém. A construção do templo levou 7 anos para ser concluído, mas o grande dia chegou, quando todo o povo se reuniu para ouvir Salomão dedicar o templo ao Senhor. Depois de uma bonita oração, o rei e o povo ofereceram milhares de sacrifícios de agradecimento e festejaram por 2 semanas. Depois disso, Deus apareceu novamente a Salomão e prometeu abençoar a ele e ao povo, enquanto eles obedecessem a Deus. Infelizmente, Salomão e o povo de Israel não obedeceram sempre a Deus. O rei casou-se com muitas mulheres, com as quais Deus não queria que ele se casasse. Essas mulheres, que não acreditavam em Deus, levaram o rei a adorar ídolos. O rei Salomão não foi tão fiel a Deus como o rei Davi. Enquanto Salomão desperdiçava as oportunidades de obedecer a Deus, Jeroboão, um dos seus oficiais, teve uma experiência estranha. Um profeta contou-lhe que Deus iria dividir o reino de Salomão e ele seria o governador de 10 das 12 tribos de Israel. Jeroboão fugiu rapidamente para o Egito. Ele sabia que Salomão iria matá-lo se ele ficasse lá. Salomão morreu. Seu filho Roboão tratou com muita dureza o povo de Israel e fez com que eles carregassem cargas pesadas. 10 tribos se revoltaram contra ele e escolheram Jeroboão como seu líder. O grande reino de Salomão foi dividido em 2, como o profeta de Deus tinha dito. Deus não pôde abençoar a desobediência. O sábio rei Salomão. Esta história da palavra de Deus, a Bíblia, se encontra em 1 Reis 1-12. Vocês gostaram dessa historinha do rei Salomão? Se gostaram, deixem um joinha. Por hoje a historinha acabou, mas semana que vem tem mais. Beijão no coração de vocês!